Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. No ar, aquele momento que você mais aguarda, o momento mais esperado da semana, o seu, o meu, o nosso. Hora da fruta com Janarras Maçã. Olha, agora eu estou ficando fitness, gostei, hein? Dona Marocas, banana. Jorge Barbosa Caju. E Juliamenta. E aí, hein? Juliamenta, deixa eu ver. Juliamenta Perinha, pronto. Ai, ui, 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 Perinha. Claro que é hora da fofoca, menina. É porque a gente já está entrando no outono, né? Por isso que a gente já está entrando nessa coisa de frutas, né, João? Ué, e fruta a gente só come no outono, só? Não, João, é porque é a época que as folhas caem. Já pensou se a gente falasse hora da folha? Ia dar ruim, não ia dar ruim. Já pensou, Janarras, que folha é o Janarras? Comigo ninguém pode. Olha, você fica falando isso, minhas 6 namoradas vão ficar bravas, viu? Aí a gente põe o Jorginho como... Já tive uma folha. Vai, samambaia. Aí Vamos Juliamenta ia começar, virar menina. bambu, o Juliamento é bambu e eu ia virar o quê? Trepadeira. Trepadeira. Então, Vai virar trepadeira, dona Marocas? depende. Muito bem, muito bem. Vamos então começar com a forofofoca? Vamos lá, então. A pipa do vovó não sobe mais. A pipa Eita. do vovó não sobe mais. Porque... nananana, a pipa do vovó não sobe mais. A gente vai falar da casa do patrão. Aí. O humorista Leandro Hansum será o apresentador de Casa do Patrão, novo reality show da Record, em parceria com a Disney Plus, previsto para estrear em abril. A notícia do TV apurou que acordo em 3 partes já estão fechados, mas até o início da tarde dessa segunda-feira passada, né? Na última segunda-feira, que foi dia 16, o acordo entre as 3, quer dizer, não havia sido completamente assinado. A contratação de Hassum vazou por meio de uma pista do diretor J.B. Oliveira, o Boninho. No Instagram, ele compartilhou a imagem com apenas contornos de um homem, sem revelar o rosto. Bem-vindo à casa do patrão, escreveu na legenda do post. A silhueta lembra uma foto já divulgada de Hassum. O Notícias da TV procurou a Record e questionou sobre a contratação de Leandro Hassum para assumir a atração. Como o contrato ainda não foi assinado, a emissora respondeu que está conversando com diversos nomes para assumir a apresentação da Casa do Patrão. A notícia é do noticiadatv.uol.com.br, dia 16 de março. Então, mas você sabe que eu vi esse comentário, esse buzuzu aí, mas você sabe que eu não sei se eles vão continuar, viu? Eu tenho minhas dúvidas se realmente vai ser o Leandro Hassum. Eu gostei, eu acho que ele tem condição de apresentar sim. Eu acho que teria que dar uma oportunidade para ele. Porém, o mercado publicitário não viu com bons olhos essa questão nem o mercado publicitário, nem o grande público viu com bons olhos a contratação do Leandro Hassum, viu? Eu vi muitas críticas a essa situação na internet. Mas eu achei até legal, eu achei que é um nome diferente, eu acho que ele tem carisma, eu acho que ele tem jogo de cintura para segurar um programa como a Casa do Patrão, né? Resta saber se a Casa do Patrão vai fazer referência ao Silvio Santos ou se ele mudou a ideia, só registrou o nome, porque na verdade no primeiro momento a Casa do Patrão era para ser no SBT e agora está na Record, né? Na verdade, já é assim, a gente, né, existe a expectativa que tenha alguém que faça a imitação a Silvio Santos, não o tempo todo, né, eu acho que é isso que a gente pensa. E quando você põe Leandro Hassum,
Ele foi o último filme que saiu sobre a vida e a obra de Silvio Santos, foi feito pelo Leandro Hassum. Eu vou ser sincero, eu não assisti ainda. Comparado à imitação de Rodrigo Faro, foi muito melhor, porque o pessoal caiu matando, né? Quando o Rodrigo Faro, né? é, Como é que fala? Se vestiu, né? Oh, meu Deus, eu tô esquecendo o nome já. Depois a gente lembra o nome técnico. É, o figurino, né? A caracterização do Silvio Santos não ficou legal, né? O pessoal falou que estava muito aquém, né? E eu não sei como é que ficou a apresentação, né? O trabalho do Rodrigo Faro como Silvio Santos, né? O Leandro Hassum, pelo menos a caracterização estava muito bacana. Tinha hora que se você não olhar direito, você via o Silvio, né? Então, essas são as questões levantadas, né? Mas realmente até o momento, né? Assim, já se falou de André Marques, eu esqueci o nome do jornalista que não aceitou, mas também não achava que ficava bom no cargo. Então tem que aguardar, né, Jean? Sim. Agora é o seguinte, eu falando ainda, né? Eu tive a oportunidade de assistir os dois filmes. E falar a verdade para você. O do Rodrigo Faro, eu achei assim, além da caracterização tá muito ruim, eu achei que a linha do tempo do filme não tá legal. É porque tem hora que ele tá num lugar, aí tem hora que ele lembra quando era novo, tal. Eu achei que ficou um pouco perdido no meio do filme. O do Leandro Hassum, eu não esperava. Fui assistir o filme, mas não depositei grandes expectativas. E o Leandro Hassum, ele traz a figura do Silvio Santos, você vê que é o Silvio Santos, mas é assim, ele consegue dar a personalidade dele. E houve aí um recorte legal dessa período do Silvio Santos, que é quando o Silvio Santos aí sai para ser candidato a presidente da República. Eu achei que o filme do Leandro Hassum ficou muito melhor do que o do Rodrigo Faro, sem sombra de dúvidas. Falando de filme, de biografia de filme, com certeza, por enquanto, o do Leandro Hassum ficou 10. Por isso que eu acho que ele seria legal. Eu acho que ele não vai imitar o Silvio Santos, mas eu acho que ele vai ter personalidade e tarimba para saber apresentar, eu acho. E o jornalista que você citou é Evaristo Costa. Isso. Então, gente, é como a gente está falando, né, já? Eu acredito que assim, o roteiro, né, que eu acho que é o principal nos dois casos, assim, é um roteiro muito confuso no primeiro filme, com o Rodrigo Faro, né? E o segundo, você tem um roteiro mais bacana, com uma parte histórica, de repente uma pesquisa até melhor, né? Que é aquela coisa que a gente, outro nome que a gente tem imitando o Silvio Santos, vamos falar assim, em séries, eu esqueci o nome do ator que fez aquele o Rei da TV, né? Que também tá muito legal, apesar de É o eu falar que. Chachal, peraí, que o São Google nos ajuda. É o Chechel. É muito é, bom ele mesmo. então, só dizem que o roteiro usado não é real, não bate o que foi apresentado ali. Então é assim, né, já? Então, eu acho assim, não sei, já, não sei, né? Tem que esperar entrar no ar e ver o que acontece, né? Vamos ver quem vai ser chamado, quem, afinal de contas, né, vai assumir aí, né? É José Rubens Chachá, tá? Tá. Que faz o Então Silvio é Santos. isso, né, já? O que a gente espera é que, assim, que seja um negócio bacana, uma coisa diferente, né? Para tentar arrecadar público, né? Como você fala. E a questão do merchandising, né? Porque nesses programas, né? Mais do que nunca, a merchandising ela é extremamente necessária, senão você não garante, né? A continuação do programa, É, né? Futuramente. o público não, o mercado publicitário não aceitou bem, mas eu achei um nome legal aí do Leandro Hassum, viu? Enfim, vamos aguardar para ver o que vem por aí, não é verdade? É, temos que aguardar, porque até o último momento, né? Pode acontecer tudo, né, Jean? É Pode, verdade. de repente, a Adriana Galisteu assumir o programa. Ah, mas aí eu acho que é mais do mesmo, viu? Eu também, outra que eu não sei se seguraria, mas eu tenho curiosidade aí, assistiria até por ter uma curiosidade, é a Luciana Gimenez. Eu teria uma curiosidade de É ver se ela assume. verdade. Foi falado de Luciana Gimenez, né? Apesar que a Luciana Gimenez, pelo caminho da carruagem, né, já parece que ela está muito mais para assinar com a Band do que com a própria Record, né?
Mas é um nome que eu gostaria de ver aí, viu? Vamos ver, né? Ou quem sabe ainda chamar um de nós, né? Vai apresentar. O nosso prazo está mais barato, viu, Record? Se estiver nos ouvindo, viu, Boninho? Nós vamos, só que assim, ó, vai contratar um Ai, eu concorrente não aos outros. aceito, eu não pago dízimo. Ai, como ela é bandida! Ela fala que não aceita, se ela fosse chamada, ela era aceita. Vamos lá, próximo assunto da pauta, se ninguém tiver nada para falar. Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca. Bruna Marquezine. Bruna Marquezine foi um dos destaques na presença na foi um dos destaques na presença na festa que celebrou os 35 anos da Conspiração Filmes no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira, dia 17 de março. A atriz aproveitou o evento para reforçar sua posição sobre a carreira internacional. Embora mantenha projetos fora do país e possua uma casa nos Estados Unidos, a atriz descartou qualquer plano de se afastar definitivamente do Brasil. Além disso, o nome da artista voltou a circular especulações sobre uma possível participação em Avenida Brasil 2, prevista para 2027. No entanto, ela indicou que dificilmente retornará às novelas, formato que a consagrou há longos anos. Ainda assim, Bruno destacou o carinho pela trajetória na televisão. A notícia veio do site ufuxico.com.br do dia 18 de março. Dificilmente ela vai voltar a fazer novela mesmo. Ninguém quer convidar ela, porque ela, como atriz, é uma negação, viu? Que dirá Deus salve o rei. Ela é bonita só, mas falar que ela é uma excelente atriz não é, né? Já, eu acho que aí começa um erro. O que é Deus Salve o Rei foi um roteiro que tentaram fazer uma miscelânea de A Guerra dos Tronos, que ressoou, que não sei o que lá, que foi muito ruim. Então, assim, é muito difícil você conseguir uma coisa que já está errada dar certo. Que tem que falar a verdade, né? Uma história muito confusa, né? Assim, é uma novela que é épica, que você tem gente falando português de Portugal, gente falando português arcaico, gente falando português atual. Então, assim, você tinha que, assim, a direção tinha que definir uma linha de comunicação comum a todos, entendeu? Então, não tem o que fazer. A Bruna Marquezine, se a gente parar para pensar, ela realmente, antes disso, ela vem de uma novela que o Manuel Carlos tentou fazer uma homenagem a ela, né, Jean? E foi em Família, que foi um fiasco, né? Uma novela ruim, onde o Manuel teve que também deixar a novela no meio do caminho, porque ele passou mal, e a Feira assumiu, e a gente viu uma Helena extremamente esquisita, que a gente falou assim, tá na hora de acabar com a Helena mesmo, né? Mas se você para pensar, quando ela faz a primeira novela dela com o Manuel Carlos, que eu não vou lembrar agora qual que era, das novelas do. Meu Deus. É aquela Quando do ela era colégio, criança. né? Hã? Quando ela era criança. Isso. Ela tá incrível, entendeu? Não lembro se Então, ela fez Malhação, porque todo mundo passou em Malhação, né? Então, então, assim, mas ó, por exemplo, ela fez o filme do Besouro Azul. Uma sim, porcaria a atuação dela. Então, assim, desculpa, até entendo que a novela tem um texto fraco, entendo que a novela tem seus erros, mas que nem você pontuou aí, não foi só uma novela, teve mais novela, e aí teve a questão do filme também que não foi. Então, assim, desculpa, ela é bonita, realmente é uma moça de presença aí, mas falar que ela é, ela não é, desculpa, mas não é. Não é, na minha opinião, não é. Os trabalhos, ela era quando ela era criança. Isso daí eu concordo com você. A primeira novela que ela fez com o Tony Ramos, com a Vanessa Gerbelli, beleza, concordo. Agora, de lá para cá, não sei se piorou, não sei o que acontece com Bruna Marquezine, né? olha, gente, é o seguinte, às vezes, né, a pessoa, ela tem que trabalhar, não é verdade? E às vezes você não pode ficar escolhendo personagem. Depois que você ganha um certo tempo de fama, né, Jean? A gente pode falar, essa novela eu não faço, essa eu faço, essa eu não faço, entendeu? Mas é aquela coisa, filme, gente, é aquela coisa, né? Conseguiu chegar onde poucas atrizes brasileiras conseguiu, né? A gente tem que ver daqui para frente. Eu acho que não voltar para a novela é retroceder, né, Jean? Eu acho que dificilmente ela vai querer voltar atrás, né? Ainda mais que ela está querendo uma carreira internacional. Pois é. Vamos aguardar então para ver, né, as cenas dos próximos capítulos, mas
Dificilmente eu acho que ela vai voltar para a novela, porque eu acho que o povo não quer nem ela na novela. Enfim, chama daí que nós É comentamos. porque ela não é Alice Braga, né? Pois é. Vamos para a próxima fofoca. É que eu sou foderoso. Ele só tocava aqui. Eita, mundo pior ainda. Então, nós vamos falar então da novela aí, que vai ter a continuação, que é Eita Mundo Bom. Que, segundo o que consta, aí já tem, a Globo já está negociando e vai ter a continuação. Que será Eita Mundo Melhor Ainda. Deixa eu, enquanto abre, assim, a notícia sai da notícia do Terra. Na última sexta-feira, a Globo exibiu, aliás, desculpa, falei besteira. Eita Mundo Melhor, o último capítulo da novela Eita Mundo Melhor. Escrita por Valcir Carrasco e Mauro Wilson. A produção é que uma continuação de Eita Mundo Bom. De acordo com o canal D, o colunista do site O Dia já é dado como certo que a produção ganhará uma terceira e última temporada em 2029. A saga de Candinho é apelidada, por enquanto, dos bastidores como Eita Mundo Maravilhoso. Entrevistado pelo jornal Extra, Sérgio Guizé fala sobre o mundo, sobre o que mudou ao reviver o mocinho. O respeito por ele só cresceu. Revisitá-lo é como reencontrar um velho amigo. O tempo passou para mim, mas a essência dele permanece intacta. Para dar conta de tanta energia positiva, preciso estar com o espírito elevado, disposto a ir além. E isso exige um preparo físico e entrega emocional. Candinho é um marco na minha carreira. Ele me deu a oportunidade de exercitar o otimismo, falar de amor, esperança em tempos difíceis. E é isso, supostamente vai ter em 2019, a Globo já está se movimentando para ter Eita Mundo Maravilhoso. Agora, uma coisa, eu assisti a novela, e eu tenho que concordar, o Jorge comentou isso aqui, eu não sei, viu? Apesar que a Globo é a Globo, né? Mas, gente, não dá muita brecha para ter uma continuação, não, pelo que tem na novela. Só se mostrar agora os fios do Candinho grande, sei lá. Então, já, os filhos do Candinho Grande já entraria numa década de 60 até década de 70, porque assim, a história ela se passa na década de 50. Se você considerar que a década de 50 compreende 10 anos, gente, não é possível que tudo isso que aconteceu na vida do Candinho foi que em um ano, entendeu? E pelo que eu ouvi dizer, porque eu não vi o final da novela, eles já mostraram o final desses filhos lá para frente. Então, não tem assim muito. A Sandra, não sei se a Sandra morreu já. Eu sei que o Celso. Na verdade, ela ficou louca e foi parar no manicômio. Aí termina a cena dela brigando com a baronesa. Ela é a baronesa de Champs, que é a mesma pessoa. Então ela é como se ela tivesse uma dupla personalidade e elas brigando na cela. Entendeu? Então, aí você tem assim, de novo, a Sandra vai sair do manicômio e vai atrás do Candinho, que o Celso vai preso, o Ernesto vai preso, né? O Celso vai preso e sai depois de muitos anos e fica com a moça que era dona do bordel. E o Ernesto, ele fica preso e vira pastor dentro da igreja. Então, assim, também não vejo, eu não vejo, entendo Então, dela, né? Mas eu não vejo também como ter gancho aí para uma terceira temporada, sei lá. e aí, gente, vamos esclarecer uma coisa. A igreja evangélica que faz esse processo de conversão de ex-presidiários, desculpa, é uma realidade dos anos 90 para cá. É muito estranho isso, né? Você não tem na década de 50 tantas igrejas evangélicas fazendo esse processo de conversão. E estou sendo bem sincero, são erros de continuismo, erros de roteiro que, sabe, parece estar pintando a gente como trouxa, né? O espectador como trouxa, entendeu? Porque para mim, para ter, aí assim, que nem eu falo, como é que vai ter uma continuação? Vai ser que nem o 2? Vai matar todo mundo que fazia parte do primeiro, aí você tem o Candinho só e de repente, sei lá quem que vai perseguir ele? Eu não acho que tem história para um terceiro filme, para uma terceira saga, entendeu? Eu Mas, também né, acho que não, mas vamos esperar, né? O que a Globo vai decidir, né? tá? Porque se você parar para pensar, é assim,
E quem escreve essa novela, quem começa a dar. Tem todo termo técnico para isso que vocês estão nos ouvindo, tá? Mas quem começa essa redação, essa história, é o Valcir Carrasco, e aí pega o Wilson, né? Faz a continuação. Eu acho que ela foi muito falha e muito ruim, entendeu? Não que o Candinho e a Dita não merecessem se conhecer, ter esse amor louco. Mas, assim, o que matou de personagem, tirou de personagem da história, sabe? Não dá, gente. Achei muito legal o final da novela das crianças do Lar dos Anjinhos, né? Serem adotados, ser adotado até pelo próprio Candinho, né? Os que não foram adotados, ser adotado por ele, né? A Zenaide adotando o Cacau junto com o Sabiá, achei muito bonito, bacana, né? Mas é uma história assim muito baseada na. Para mim, quando você faz isso, é para acabar com a história, entendeu? Mas vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser o argumento, né? Para 2029. Eu acho que não tem para isso, mas, né? E vamos que vamos, né, João? Muito bem, então chama o próximo assunto que a gente comenta, fala a verdade. Eu tô rindo à toa. Não, eu esqueci, como eu esqueci o letra da música, mas só rindo à toa. Eu não lembro da música, não. Ô, garota, vamos tentar as músicas que você conhece? Vamos tentar uma coisa mais simples? Vai de Isa. Eu tô na brisa. Ai, sabe o que eu tô gostando de assistir muito? De ouvir muito ultimamente? Posso falar? Pode, bem, pode A falar. cantora que eu tô amando ouvir é a Glória Groover. Como ela canta bem, não? Eu tenho gostado tanto de ouvir ela cantando pagode romântico. Eu tô gostando dela, viu? De como cantora, assim, muito bem a Glória Groover, viu? Mas já é aquela coisa, né? É uma artista completa, né? Ela é dubladora, ela é atriz, né? Aí tem que tirar o chapéu, né? E aí a pergunta que não quer calar. Quando teve o show da Madonna no Brasil, por que não chamaram Gloria Grover? Eu acho que, olha, com todo respeito, nada contra opção sexual, não é nada disso, mas entre Glória Groover e Pablo Vittar, a Pablo Vittar, né? A Pablo, eu sou muito mais Glória Groover. Ela canta muito melhor, ela canta funk, ela canta romântico, ela canta pagode, ela canta tudo. Ela é o máximo, eu acho, viu? Como cantora, viu? Ela é muito boa. E como você bem comentou, atua, dubla, é o artista completo, viu? Mas é porque a Gloria Grover não é amiga da Anitta. Não sei, né? Aí a gente não pode falar, né? O que acontece, por que não é, o que De deixa de fato, ser, né? a Pablo Vittar é mais amiga da Anitta, né? Quem gravou com a Madonna foi a Anitta, né? Apesar que a Madonna não pode nem ouvir falar o nome da Anitta na frente dela, né? Ela queria matar. Verdade, dona Marocas? Ah, você não sabia? É, vou contar para você. Elas foram gravar juntas, né? A Anitta se atrasava, a Madonna ela é muito pontual com as Mentira! coisas dela, é muito organizada. E a Anitta Nossa! atrasou, nossa, ela odeia isso, entendeu? Porque ela é muito regrada, ela é muito organizada. Fala o que quiser de Madonna, mas é uma pessoa assim, muito profissional. Nossa, por essa eu não sabia, hein? Que coisa! Então, Anitta e Madonna não se dão bem. Poxa vida! Bom, vamos então para o próximo assunto da pauta, é claro, se ninguém tiver nada para comentar. Então vamos lá. A nova fase de Tô de Graça já tem estreia definida e aposta em novidades no elenco para movimentar a trama. A oitava temporada chega em 23 de abril às 22h30 na Multishow e no Globoplay, no plano Premium, trazendo Samara Filippo e Fafi Siqueira entre os reforços. Além das novidades, a temporada manterá nomes centrais e participações já associadas ao humorístico. Estão no elenco Rodrigo Santana, Bernardo de Assis, Evelyn Castro, Andy Gracer, Isabelle Marques, Jorge Maia, Gerson Barreto, Dum Moraes, Eliezer Mota, Estevam Abote, Graciliane Barbosa e Lindsay Paulino.
A notícia vem do site planetatv.cliquegrátis.com.br do dia 16 de março. Nossa, o Nabote agora que tá com a Eliana, vai estar lá também? Que bom, hein? Tem que ganhar Ainda bem dinheiro que de algum lugar, né, meu amigo? Se não der certo Ainda num bem que canto, eles vai pro conseguiram outro. conciliar, né? Gente, você sabe como é que é, né, Jean? Como é participação, não precisa estar gravando o tempo todo. Pode ser que já foi gravado, né, Jean? Ah, sim. Bom, bem observado. Eu achei interessante o Jorginho lendo os nomes, porque eu me senti, lembra de desenho não sei se a Cartoon Network ainda tem isso, você lembra, Jean? Você lembrou disso? Aquele final do Nossa, desenho que começa assim, Como a Dona Marocas tá moderna, falando de Cartoon Network, ó. que assim, tem assim, nas vozes de fulano, beltrano, ciclano, não pareceu? Aham. Tá ficando profissional nisso. Será que ele vai abandonar a gente? Ah, não sei, não vai saber, não. Será que ele fechou com a Record que quis contar pra gente? Ah, meu Deus do céu. Sei lá, vamos Olha, aguardar gente, cenas deixa eu do falar uma próximo coisa pra vocês. Ó, vou ser dia. muito franco e sincero pra vocês. Eu acho que tudo na nossa vida, né, não é, Jean? Nada é impossível com Ana Hickman. Então, assim, posso ser sincero pra vocês? Eita, invocou agora. É, eu acho assim, gente. Eu acho que tudo é negociável, mas nesse momento, gente, não estou sendo sondado por ninguém, sabe? Como a gente sempre fala, né, Jean? A gente, né, não tem nenhum projeto assim, tá? Não quero participar do Big Brother, né? É, não quero fazer a Fazenda, né? Então, mas assim, a gente não, né? Tudo na vida, né, Jean? Vamos falar uma coisa aqui entre nós? Se chamasse a gente para fazer uma gravação, por exemplo, na Rede TV, com uma certa apresentadora nova, eu não tenho nada contra ela, né? Mas dificilmente vão fazer isso com a gente, né, Jean? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Ai, ai, ai. Ó, tem uma coisa que eu vou falar, viu? Porque veja bem, veja bem, veja bem. A gente nunca pode falar que nessa água não beberei, que você bebe aos baldes, na verdade. Então, pode ser, quem sabe? A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que o futuro nos reserva. Vai saber, né? Vai que nós estamos falando e de repente nós somos chamados, vai saber. Você não sabe. Então, assim, tudo é possível, né? Como você falou com a Ana Hickman. Agora, eu não vou. O Big Brother é o seguinte: eu só iria. Agora que eu tô ficando magrinho, que eu tô ficando gostoso, que eu tô indo na academia. É o seguinte: eu só iria pro Big Brother se somente sim. Se eu fosse eliminado, se eu pudesse posar lá, como é que era? No paparazzo, né? Que eles tinham paparazzo, nem tem mais, né? Então, como não tem mais paparazzo, também não vou no Big Brother, viu? Eu só ia pro Big Brother se eu pudesse posar no paparazzo, viu? Ah, Jean, você quer ir pro Big Brother, você pode abrir seu OnlyFans? É verdade, eu tô pensando em abrir um OnlyFans, quem sabe, né? Eu paro de trabalhar e vou ver do OnlyFans. Eu acho que você vai ter que trabalhar mais, né? Porque haja foto, né, meu amigo? Ah, minha filha, mas aí é outros 500, né? Enfim. Mas Dona Mara, a senhora tem perfil no OnlyFans? Nem no Fanjoli. Não tem vontade de criar um perfil no OnlyFans, Dona Marocas? Vamos criar o perfil da Hora da Fofoca no OnlyFans? Ai, Jean, eu acho que ia dar ruim. Tá bom, tô quanta besteira. Vamos pro próximo assunto da pauta. Vamos pro próximo assunto da pauta, Dona Marocas. Venenosa ela venenosa é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, uau, uau, uau. Vamos falar de Marco Antônio Gimenez. Uia, isso daí é outro BO que deu, gente. É caso de família. Quase tô chamando Cristina Rocha, viu? Imagine
que o irmão de Luciana Gimenez foi parar na delegacia. Ele teria avançado na mãe deles lá, na mãe da Vera Gimenez. Quem traz essa notícia é a coluna da Fábio Oliveira. Bastidores, irmão de Luciana Gimenez avançou na mãe com saca-rolha. A coluna descobriu novos detalhes da briga familiar entre Marco Antônio Gimenez e Vera Gimenez, o irmão e a mãe de Luciana Gimenez. A briga envolvendo o irmão de Luciana Gimenez e a mãe, que terminou na delegacia do Rio, ganhou novos detalhes. De bastidores, o caso veio à tona após o ator ser conduzido à 10ª delegacia do polícia em Botafogo, na Zona Sul, depois do desentendimento dentro do apartamento onde mora com a matriarca. Segundo informações descobertas pela coluna, a confusão começou quando Marco Antônio chegou em casa após sair para uma festa. Fontes relatam que o ator teria chegado embriagado e acompanhado de uma mulher, o que teria irritado Vera Gimenez. A situação rapidamente escalou e teria provocado uma grande bate-boca dentro do imóvel. Ainda de acordo com relatos obtidos pela coluna, a discussão transformou-se em um verdadeiro escândalo. Alterado, Marco Antônio teria começado a quebrar objetos dentro do apartamento. Entre os danos, ele teria arrancado a porta da geladeira durante um momento de fúria. O clima ficou ainda mais tenso quando o irmão de Luciana Gimenez seria partido na direção da mãe segurando o saca-rolha. Nesse momento, um dos cachorros de Vera Gimenez seria avançado contra ele, o que deu tempo para que a atriz conseguisse afastar e sair da situação. Com gritos e tumultos, vizinhos acionaram a polícia, polícias foram até o local e conduziram Marco Antônio à delegacia para prestar esclarecimento sobre o ocorrido. No termo de declaração do ator, obtido com exclusividade pela coluna, consta que ele não quis falar sobre o episódio, se reservando ao direito de manifestar apenas em juízo. O advogado falou sobre o caso. Após a repercussão, o advogado Silvio Guerra, que representou o ator, foi acionado por Luciana Gimenez e manifestou nas redes sociais. A presença na delegacia nem sempre resulta no processo judicial. Muitas vezes o melhor caminho jurídico é a mediação do restabelecimento do diálogo. Acompanhei hoje o caso familiar, que infelizmente foi apaziguado de forma técnica e rápida, preservando a relação entre mãe e filho. O advogado também destacou a atuação jurídica que foi fundamental para garantir os direitos das partes. E aí é o seguinte, diz que esse rapaz está com muita dificuldade, falaram, né? Não sei se é verdade, que diz que ele está passando por muitas dificuldades financeiras, estaria desempregado e daí ele estaria morando com a mãe. E aí, hein? Que coisa, hein? Por essa eu não esperava, hein? Já ninguém espera por isso, né? Eu acho que assim, ainda você tá precisando da pessoa, né? É complicado, né? Sei lá, né? A relação que eles mantêm, não é verdade? É porque, na verdade, é assim, a partir do momento que você vai morar, que nem no dia de amanhã você não tá bem, aí você tem que morar com seu pai ou com a sua mãe. Querendo ou não, você vai se submeter às regras da casa. E aí, você é obrigado a se submeter. Agora, porque você está precisando. Agora, a partir do momento que você quer ter suas regras próprias, você tem que morar sozinho. Você tem que ter condição de se manter e morar sozinho, não é isso? Sim, sim, isso é verdade, né? Na verdade, se você não quer dar satisfação, quer fazer o que você quiser, você tem que ter seu próprio lugar, né? Apesar, né? Vamos falar uma coisa, gente. Você tá morando de favor, ainda vai levar os outros para lá? Que isso, né, bem? Exatamente, né? A pessoa diz que está passando um apertado, ainda vai em festa, vai gastar com dinheiro de mulher. Então, já é assim, né? Eu acho que para festa você sabe, né? Que eu vou falar uma coisa muito triste, muito feia, que papinga todo mundo tem, te ajuda. Para trabalho não, mas papinga, né? Então, sei lá, né? Já Ah, a gente sem espera que dúvida, as né? coisas. Sempre tem gente querendo pôr a gente para baixo. Tem razão. É. Então, eu acho assim, já. A gente espera que se resolva da melhor forma possível, porque, gente, sabe o que é o pior de tudo isso? É assim, é o que a gente fala que é o problema que a gente tem dos ataques a mulheres, dos feminicídios, que é o quê? O cara é preso. E para onde ele volta quando ele sai da prisão? Né? Ele fica à noite lá na delegacia. Ele tem que voltar para casa dele, né? Então é Sem muito, dúvida. né? Sei lá, né, Jean? O que a gente pode falar, né? A gente espera que tenha resolvido da melhor forma possível, né? Porque afinal de contas é uma mulher, né? Não é uma não sei a idade da Vera Gimenez, mas
né? Que É situação, uma né? senhora já, né? Além de ser uma mulher, é uma pessoa idosa também, né? É isso. Vamos falar agora, já, vamos falar ainda desse mundo dos artistas. A gente tem que falar da próxima novela da Globo, Por Você. Aqui está sendo desenhado o elenco agora dessa novela, né? Com 9 de peso na linha de frente. Segundo a informação do jornal O Globo, Osmar Prado foi convidado para integrar a próxima novela das 7 e deve assumir um vilão com traços de humor. Apesar de já ter como é que é? Aceito o papel, o contrato do ator ainda não foi assinado. No mesmo movimento de escalação está Lívia Silva, conhecida por interpretar Teca em Renascer, também que negocia participação e pode se tornar uma das protagonistas do núcleo jovem da história. A montagem do elenco ainda não inclui nomes como Tiago Lacerda, Sharon Menezes e Antônio Pitanga. Aline Moraes, por sua vez, é apontada para viver a antagonista da trama. A notícia vem do site planetatv.cliquegratis.com.br do dia 17 de março. Será que vai dar certo essa novela? Olha, Sua Jean, eu opinião acho que como. eu não sei exatamente a trama, né, Jean? É aquela tentativa, né? Pelo menos estão chamando pessoas com nome, reconhecidas já do grande público, né? Estão falando, Jean, se não me falha a memória também, que outra pessoa que eles estão articulando, tentando negociar para retornar as novelas aí, e aí você sabe que ela é fantástica, né? Seria a Renata Sorrah. Nossa, hein, Renata, verdade, hein? Apesar, olha, outro dia eu tava, a gente passa assim, né? Tem artista que prende a atenção da gente. Você sabe que outro dia eu tava rodando pelos canais e querendo ou não, acabei passando ali pela Rainha da Sucata, né? Não tem como, a atuação da Renata Sorra, ela prende a gente. Você vê ela como Nazaré, vê ela como Helene. Nossa, é fantástico, você tem razão. Se conseguir, o último papel dela que ela fez, que era engraçadíssimo, né? é, é, como é que se fala? Para ver uma campo, Da... ver uma campo não vai na Foi, frente. ó, fantástico, viu? E, gente, eu acho que podiam ter chamado ela para fazer a propaganda do. Só ela fazendo a propaganda do remake, né? De Vale Tudo. Ia ser muito engraçado. Muito engraçado. Mas não rolou, Eu né? acho. Eu acho que deviam ter chamado ela para fazer uma participação do, do, É. como é que fala? Como é o nome Vale oh, meu tudo. Deus. Vale tudo. Isso, eu Ela acho. de Vilma Campos, né? Ela de Vilma Campos em Vale Tudo seria bem interessante, seria bem engraçado. Mas é como a gente está falando já. E Vale Tudo já está passando, né, no Globoplay Novelas, né? A versão A Vale original, Tudo né? atual ou a segunda? Não, A segunda, a original. a A original. primeira Ah, tá. versão. Tá passando de novo, gente, e a gente assiste, é tão contrastante ao remake que foi feito, né? E o elenco não era ruim, né, Jean? Só que, infelizmente, as atualizações às vezes perdem, né, o negócio, né? É isso, né? Mas assim, eu gostaria muito de ver Renata Sorrah de novo na TV, né? Agora vamos ver como é que vai, se vão conseguir fazer isso, né? Se vão conseguir e ter um roteiro bacana para isso também, né, Jé? Porque eu vou te falar, né? O Agnaldo Silva ele passou muito, pediu muito, 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 e ela não aceitou voltar com a Nazaré, porque ela falou que ela já tá velha para fazer a Nazaré Tedesco. E eu achei muito sábio da parte dela, né, Jean? Porque, afinal de contas, né, Senhora do Destino já tem o quê? Uns mais de 6 anos, né, Jean, que a novela passou, né? Não lembro de quando é a novela, ou Senhora do Destino, né? Ah, Mas, sim, com certeza. mas você vê que o Agnaldo Silva, mesmo assim, ele trouxe o Theo Pereira. O Clô, que eu achei deslocado, né? Totalmente fora de questão, né? Mas assim mesmo, né, gente? Então, vamos lá, né, Jean? Vamos ver o que vem por aí, né? Falando ainda do que vem por aí, Jean, a gente tem que falar sobre Eliana. Vamos falar então do programa da Eliana. O programa da Eliana é o seguinte:
como é que eu posso colocar, hein? É assim, é um programa que ele é feito acho que em duas, é um programa que na verdade, qual que é o maior erro que eu vejo? Que é um programa que foi feito para ser feito em 3 horas e passaram em 1 hora e meia. Então, muita coisa eles acabaram acelerando o programa da Eliana. E aí acontece a situação que ficou uma situação feia, viu? Por quê? Como se diz, tem pedaços do programa, tem pedaços ali como é que se diz? Do programa, cortes assim que ficaram muito sem sentido. E eu vou falar a verdade, sim, com todo o respeito, com todo o carinho do meu coração. Eu acho, eu acho que o programa da Eliana é mais do mesmo. Então, eu Jean, não. Jean, deixa eu perguntar uma coisa para você importante. Falando assim, a gente teve uma conversa, né, de pauta, né, muito rápida, mas uma pergunta que não quer calar, assim como uma pessoa, como é que eu posso dizer? Como uma pessoa assim como uma telespectadora assim, inocente, né? Você acha que no próximo domingo, sem o paredão do Big Brother, ela vai ter esse resultado, esse número que em alguns, como é que eu posso falar, que alguns veículos de comunicação disseram que se não tivesse o paredão, ela não teria alcançado, porque eu vi, eu não lembro agora que site foi, mas falaram o seguinte, que a cada 10 telespectadores do Big Brother, 2 iam saindo durante o programa da Eliana. Eu acho que não, eu acho que ela não mantém, porque assim, eu não vi novidades. O, o cenário dela me lembrou muito o cenário do Altas Horas. Eu vi muito mais do mesmo, sabe? Eu não sei, eu não vi grandes novidades. Eu acho que para ela ter uma audiência legal, teria que ter um horário maior. Eu acho que ela teria que ter quadros mais interativos, coisas novas, você está entendendo? E agora em alguns momentos parecia arquivo confidencial. Ó, em alguns momentos ela foi entrevistar o programa, ela foi na casa do Daniel para entrevistar o Daniel. Eu não sei se eles quiseram passar rapidamente aí, para não passar o tempo do programa. Tinha momentos que cada take foi muito mal editado. Eu não gostei, falar a verdade para você, eu não gostei. Tem tudo para dar certo? Tem, eu acho que tem sim. É mais uma alternativa nos horários? É sim, mais uma alternativa. Mas se a Globo não tomar cuidado, que essa questão do padrão Globo de qualidade vai cair. Esse programa não vai ter audiência. E eu digo mais, eu acho que você matou a pau, dona Marocas. Ele teve audiência por conta da questão do Big Brother. E porque é novidade, tudo que é novo a turma quer ver. Mas na semana que vem, eu vou falar a verdade para vocês como telespectador, tá? Não tenho nada contra a Eliana, nem contra a Rede Globo. Por favor, não me interpretem mal. Mas eu, em alguns momentos, eu cansei de ver o programa. Uma coisa cansativa, eu mudava de canal. Eu não tinha paciência para ficar vendo o programa direto, direto, direto. Então, assim, eu acho que eles têm que sentar e rever muita coisa aí para se a Eliana quiser aí se consagrar nas tardes de domingo. Que ela tem talento, que ela é boa apresentadora, que ela tem tarimba, isso sem dúvida. Senão ela não seria Eliana, senão não estaria onde ela está. Mas que o programa foi muito mal formulado, eu achei. Eu achei muito mais do mesmo, você quer saber. Você acha que seria um efeito The Masked Singer? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ó, para você ter uma noção, chamaram o Pedro Bial lá para fazer jurado. Pedro Bial e a esposa dele. Eu não sei se foi problema de corte, eu não sei. Gente, o Pedro Bial só teve 3 falas no programa inteiro, é muito. Quer dizer, então, parecia que em determinado momento que ele estava acelerando para dar tempo de acabar o programa. Para dar tempo de mostrar tudo que tinha que passar, mostrar e acabar o programa. Então, eu acho que ela precisa sentar, a Globo tem que sentar e rever essa questão ainda da Eliana, viu? Isso é na minha opinião, é claro. Quem sou eu na fila do pão? Sou só um simples telespectador, na verdade? Já, eu acho importante isso, sabe? Porque a gente que não assistiu o programa, né? Porque
a gente estava em outras atividades, não tem noção do que aconteceu, né? A gente viu, é que nem, eu vou falar para você, eu vi as chamadas, ela falando com o Daniel no celular, coisa e tal, que eu achei bem desnecessário, entendeu? Mas, porém, contudo, é uma tentativa, né, de chamar atenção para o programa, né? Até porque o Daniel, se a gente parar para considerar, ele tá consagrado na Globo, né? Com o programa dele, o Viver Sertanejo, gente. É um programa que caiu no gosto do público, né? As pessoas, era um programa que era para ter 4 temporadas, esticaram devido ao sucesso que tá fazendo, né? Tá saindo em mais temporadas porque agradou mesmo ao público, tem que falar, né? Não sei como tá a merchandising, mas que é um programa que, vamos falar, eu acho que ele fez até mais sucesso que aquele quadro que o Michel Teló tinha no Fantástico, né? Então, mas ó, pra você ter uma noção, vou te dar um exemplo. Começou um quadro musical no programa da Eliana. E aí começou um quadro musical, foi para o intervalo. Já voltou diretamente na entrevista do Daniel. Do nada, não teve assim, ó, agora nós vamos ver a entrevista do Daniel. A impressão que dava é que foi muito corrido. Você tá entendendo? E eu acho assim, desnecessário. Eu acho que, sabe, você ter condição, você ter tudo para fazer e não conseguir fazer. Eu acho que às vezes é aquilo que eu falo, quando você quer colocar muita coisa num curto espaço de tempo, dá ruim. Eu acho que pode ser isso que aconteceu com a Eliana, né? Com todo carinho e respeito por ela, né? Porque às vezes, né, Jean, a proposta até é boa, mas faltou tempo, né? De repente, o negócio seria você mostrar uns flashes do que vem para o próximo programa. E aí você apresentar. Então, aí você teria. Como acontece, né? Por exemplo, quer dizer, a gente via isso no programa Silvio Santos, né? Atualmente não é assim, porque todo programa Silvio Santos você tem aquele mesmo padrão, né? Você tem o show de calouros, depois tem o Qual é a Música. Mas antigamente, quando era o Silvio Santos apresentando, não é, já? Você tinha uma semana que você tinha, por exemplo, Qual era a Música, e na outra semana você tinha a por exemplo, alguns quadros eram fixos. Por exemplo, o Nada Além de um Minuto era fixo no programa Silvio Santos, né, já? Mas, por exemplo, você tinha. Se, por exemplo, faz o Qual é a Música, né? Você não tinha aquele quadro que eram os artistas continuando a música e depois tendo que adivinhar a música. Então, tem algumas coisas que tá meio padrãozão, né? Não estão conseguindo fazer esse diferencial no programa Silvio Santos, né? Atualmente com a Patrícia Banana apresentando. Mas de repente seria essa grande sacada para Eliana, né? Mas vamos ver o que vem por aí, né, Jean? Eu acho que, pelo que você está falando ali, está parecendo que Sem Família com a Eliana se tornou o Pipoca da Ivete. É É aquele mais ou programa menos a impressão que eu tive, viu? que, assim, você não é nada de novo, depende do convidado, de repente você vai assistir, depende do convidado, você, deixa quieto, vamos ver outra coisa no outro canal. É mais ou menos isso. Eu tive essa impressão, viu? Enfim, Entendi. próximo assunto da pauta, se ninguém tiver mais nada para falar. Ai, qual é a música? Peraí, deixa eu pensar. Do. Pão, se pão, se pão, pão, pão. Tará, pão, se pão, se pão, pão, pão. Pão, pão, para. Pão, se pão, se pão, pão, pão. Analisando essa cadeia hereditária, quero ver. Eita, olha que engasgada. Vamos falar de Max Magela? A nova E produção do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo começa sua trajetória já mergulhando em um ambiente real de espetáculo popular. Maravilha! Abre as filmagens no próximo. Abriu as filmagens, vamos corrigir isso. No último sábado, dia 14 de março, em Belém do Pará, ao usar um show verdadeiro como cenário das primeiras cenas e aproximar a comédia do universo que inspira uma trama, as festas tecnobregas do norte do país. Nesse ponto de partida, a aparelhagem de Crocodilo, uma das mais conhecidas na região, entra não apenas como locação, mas como parte da atmosfera do longa. É nesse palco que Marcos Magela,
surge como Paulinho Maravilha, cantor extravagante que se tornou referência desse circuito ficcional e que na história recebe um convite para se apresentar no Domingão com Hulk. A decisão de começar a gravação em Belém reforça o vínculo do filme com a cultura paraense, desde a primeira etapa da produção. A trama se move quando Paulinho resolve antecipar a ida ao Rio de Janeiro para fazer procedimentos estéticos, antes da aparição no programa. O plano, porém, sai do controle e compromete justamente o elemento que ele mais queria preservar, a própria imagem. Sem conseguir recuperar a aparência a tempo da performance, o personagem passa a depender de uma solução improvável para sustentar o compromisso assumido. A notícia vem do site planetatv.cliquegrátis.com.br do dia 17 de março. E a pergunta que não quer calar, será que vira? Não sei, viu? Tomara, né? Olha, gente, posso falar uma coisa para vocês? Eu acho assim, o Marcos Magela, ele é um personagem muito importante como chama aquele lá, o Vai Que Rola, né? Principalmente com as performances que ele fazia. Quando você tira, por exemplo, o Ferdinando daquele espaço aqui, no Ferdinando Show, já perde um pouco da graça, né? Perde um pouco de contexto, né? O Marcos Magela recentemente teve um filme que ele fez, né? Que ele era um dos protagonistas. Não sei, gente, se tem tudo isso, né? E vamos ver como é que sai essa produção, né, Jean? Apesar que para o humor há um investimento muito alto, né, Jean? Assim, eu pelo menos eu ouvi dizer que tem, por exemplo, nesse filme aí, tem Líria Cabral. Quando começa a aparecer muito nome famoso, dá meio medo, né? Não que Líria Cabral não faça comédia, tá? Mas a gente fica meio receoso do que vem por aí, não é, Jean? Eu acho, né? Enfim. Tem tudo para dar muito errado ou muito certo, né? Eu acho que pode ser que as coisas aconteçam, né? Da forma. Vamos esperar aí. Geraldo Magela é um nome, né? É um nome forte no humor, né? Ele assim, eu acredito que assim, eu sempre lembro dele fazendo Ferdinando, né, o Marcos Magela, né, Uhum. mas não sei, gente, se tá com todo esse pique, né, porque tem a questão do roteiro, né, Jean, e o elenco de apoio, né, junto, né, não sei, gente, não sei, como a gente tá falando, né, eu queria lembrar o nome do filme que ele fez recentemente, que é o Ai, meu Deus, não lembro agora. Não sei o que secreto, alguma coisa assim, né? Que eles eram agentes secretos, infiltrados, sei lá, qualquer confusão. Que também não me impressionou, tá? É aquilo que eu falo, né? Sei lá, gente, vamos ver, né? A É gente que espera tem que dê certo, porque, artista. afinal de contas. É que tem artista que, na verdade, ele precisa do escada. Se você não tiver uma boa escada, você não consegue. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo do Renato Aragão, do Didi. Se ele não tivesse os trapalhões para fazer escada, ele não ia conseguir. O Leão Lobo, por exemplo, é um excelente apresentador, mas eu não acho que ele segura uma bronca só. Ele tem que ter alguém sempre ali comentando com ele. Então, o problema que eu vejo do Geraldo Magela é isso, que ele tem que ter uma equipe legal. Se ele tiver uma equipe legal que faz uma escada legal para ele, putz, ele vai que... Por que o Vai Que Cola dava tão certo? Porque ali todos ali apoiavam todos e eles acabavam um servindo de escada para o outro, entendeu? Agora, se tem ator ali que, por exemplo, você vai pegar sozinho, não tem graça. Então, eu acho que tudo depende da forma como vai ser colocado, né? Isso é verdade, né? O Marcos Magela é uma grande aposta da Globo. Agora, é aquilo que a gente está falando, de repente, né? Vamos ver, quem sabe que reunir um elenco legal, tá com um roteiro bacana, né? Porque a gente viu isso, por exemplo, o Torrica 2, como é que é aquele filme do Leandro Hassum, que também ele fica rico, né? Esse daí, acho que que eu sei, até que a sorte nos separe, não é uma coisa assim, Isso, né? que aí saiu dois, entendeu? Saiu dois, coisa e tal. É complicado, né, gente? Aquilo que a gente fala, né? É muito, sei lá, gente, é muito complicado, né? Às vezes você tem. Não sei, gente, vamos ver o que vem por aí, né?
Estamos com tempo ainda? O tempo tá curto? Como é que tá, Jean? Estamos com 54 minutos, estamos chegando nos minutinhos finais. Nossa, Jean, então não dá nem pra gente fofocar mais, né? Eu acho que dá para fazer mais uma última fofoca de última hora, né? Última fofoca de última hora, não. A gente tem o quê? A continuidade de Impuros, que já está em curso no Disney Plus. Antes mesmo da estreia da sexta temporada, a produção assegurou um sétimo ano e manteve Bruno Galhaço no elenco do próximo ciclo, consolidando a expansão da série. Na nova fase, Galhaço interpreta o playboy criminoso que entra na história para bater de frente com Evandro, vivido por Rafael Logan. O arco também inclui nomes como Ravel Andrade, João Vitor Silva, Paulo Schiefledler, Robson Santos, Rui Ricardo Dias e Telmo Fernandes, em funções ligadas ao avanço do conflito. A construção desse universo passou por locações reais do Rio de Janeiro, trechos gravados na Floresta da Tijuca e na Lagoa Marapendi, serão transformados na narrativa, em uma área de fronteira entre Bolívia e Paraguai, ampliando o alcance visual da trama sem sair do estado. A sexta temporada chega ao catálogo em 1º de maio, com esse novo eixo de rivalidade. A notícia vem do site planetatv.cliquegrátis.com.br do dia 16 de março. Vamos esperar para ver, né? Tomara que você, Bruno Galhaço, aí, você acha que vai dar certo isso daí ou não? É bom o seriado? Você já assistiu? Olha, eu não conheço Impuros, mas ele já está vindo aí, ele já tá numa continuidade, né? Na história, né? Então, eu acredito que sim. Pro Disney Plus está fazendo uma sétima temporada que agradou o público, né, Jean? Não surgiu do nada, né? Vamos falar assim. Porque Impuros, né? Sei lá, gente, tem coisas que eu não assisti ainda, né? Vamos falar a verdade, né? Tem muita coisa que a gente não dá conta, né, Jean? É que nem o pessoal me passou recentemente aí que eu falei, gente, achei que ia sair agora dia 26, já tá no Netflix, que é a segunda temporada da live action do One Piece, né? E é bem interessante porque ele resume o mangá, porque o mangá, gente, as lutas no mangá eles demoram capítulos e mais capítulos, né? E nessa versão aí do live action ele é muito mais rápido e acaba agradando por isso. E tem muita gente famosa fazendo a série, viu? Bom, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Considerações finais? Que você tenha um excelente final de semana, que você se alimente bem, né? E fica atento com a previsão do tempo. Certo. Considerações finais, Júlia Menta? Continue acompanhando a gente nas redes sociais. Nosso canal oficial do YouTube é o Hora da Fofoca Jandarras e Jorge Barbosa. No Spotify, Hora da Fofoca Jandarras e Jorge Barbosa. E no Instagram, H de Fofoca. Considerações finais, Jorge Barbosa? Gente, eu acho que se você dirigir, você não bebe. Se você for beber, não dirija. Até porque agora a gente tem bastante não, mas a gente tem os aplicativos, né, de transporte que auxiliam a gente nisso. Muito bem, muito bem. Eu também me despeço, desejo a vocês aí uma excelente semana, uma semana abençoada. Espero que você continue nos acompanhando. Semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer, estaremos de volta aqui no mesmo. Fofoca Hora, Fofoca Canal, Fofoca TV, né, bem? É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau.